Boa noite! E hoje o Gente Daqui vem com o quadro Gente que Empreende. E no quadro Gente que Empreende de hoje nós trouxemos um casal de empreendedores. Um casal que está com um empreendimento que conecta viajantes, que está ali para ser um network, que também une a cultura, o carinho e um olhar de empreendedorismo. Estão fazendo de um sonho um negócio sólido. Nós estamos falando do Hotel Origens e estamos aqui com a Lariane Lopes e com o Rony Santos para falar um pouquinho então desta empresa nova, mas já tão conceituada em São Luís Gonzaga. Lariane, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Rony, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Começando um pouquinho por essa história. Primeira coisa que eu quero saber, a gente veio falar do hotel, mas eu sempre gosto de saber quem é. Quem é a Lariane? Então, boa noite a todos. Eu sou nutricionista, né? Me formei em nutrição, trabalhei bastante na área de produção de refeições e, querendo ou não, já foi moldando para o lado também de hotelaria, né? A gente sempre faz o linkzinho, então eu sou nutricionista. Sou aqui de São Luís Gonzaga. Morei 17 anos fora e agora retornando faz 3 anos. Rony, quem é o Rony? Então, sou formado em engenharia civil, trabalhei 10 anos na área e também saí há 17 anos. Na verdade, agora já faz quase 4 que já estamos aqui em São Luís novamente, né? E todo esse tempo que a gente ficou fora aí, a gente sempre fala até que serviu para nos moldar bastante e criar essa experiência, por mais que eu trabalhava com obras, né? Então, nós dois trabalhamos em empresas multinacionais e isso nos moldou muito a questão de gestão. Que a gente consegue aplicar hoje, né? Então, sempre tínhamos essa uma ideia. bagagem bem bacana. Né? Saímos estudar, nos formamos em Santa Maria, né? E depois moramos em Florianópolis, depois voltamos para Porto Alegre. E, por último, surgiu aquela vontade de voltar para a terrinha, né? Aprender, exatamente. Né? Voltar para as nossas origens, né? E aí que já faz todo esse link com o mundo e tudo mais. Exatamente. Tá, mas e como que nasce essa ideia de abrir um hotel? Uma nutricionista, outro engenheiro civil, como é que dá essa... E vocês trabalhavam, então, em empresas corporativas também, né? Sim. Como que dá esse start, tipo, quero mudar? Então, por último, a gente estava morando em Porto Alegre, né? Trabalhando bastante naquela correria também, dia a dia, mas a gente sempre teve aquela vontade de retornar para o interior, né? Para nossa família, tanto a minha quanto a dele. Isso, as nossas famílias são aqui de São Luís Gonzaga, então, sempre né? a gente tinha aquele sentimento de retornar. Tínhamos aquela raiz para Então, foi depois de muito pensar no que a gente gostaria, né, de abrir um negócio juntos, o que a gente poderia fazer por São Luís também, investir na nossa cidade. Então, foi bem pensado, foi muito bem pensado. Sempre viajamos bastante, a gente sempre ficava de olho nessa operação da hotelaria. E uma coisa que nos chamava muita atenção. Então, pensando um pouquinho nessa área, um pouquinho de gastronomia, e aí começamos a estudar a possibilidade. Quem vê pronto hoje não foi de uma hora para outra. Não, foi muito bem pensado. Temos aí uma parceria que temos nossos sócios, que é uma empresa familiar, né? Sim. Então, nossos sócios, meu sogro e minha sogra, o Rogério e a Elaine, toparam a ideia também. São empreendedores natos, né? Então, quando falamos a ideia, e na verdade chegamos em um consenso juntamente, né, com eles, que surgiu essa ideia. Por que não um hotel? Um hotel. Então, a partir dali, começamos a amadurecer e não foi em um ano, né? Foi mais tempo. Então, antes de começar a construir, então a gente teve alguns anos aí de preparar. Exatamente. É importante, esse planejamento é importante. Até por nós estarmos trabalhando em empresas em outra cidade, né? Então a gente tinha essa organização tanto financeira para retornar para o interior, né? É uma mudança bem drástica. E quanto acompanhamento de obra, de construção. Exatamente. Então foi pelo menos uns 2 anos e meio construindo. 2 anos e meio de construção. Acompanhando de longe, vindo, voltando. Então, tivemos um detalhe aí que eu sempre gosto de comentar, que iniciamos antes da pandemia. Sim. Logo que a gente iniciou, estourou lá o forte da pandemia. E muitos hotéis começaram a fechar as portas. E nós estávamos em obra. Estávamos construindo para abrir as portas, né?
E aí, mas eu lembro da gente sentar e conversar assim, É isso. a partir de agora não volta mais atrás. Algum momento ia ter que parar a pandemia, né? Claro. Então a nossa torcida era que acabasse quanto antes. E ninguém tinha dimensão do que ia acontecer. Então foi desafiador, foram vários momentos assim de angústia, de medo, né? Até porque ninguém sabia o que ia acontecer. Tanto que nós largamos, nós trabalhávamos há quase 10 anos nas empresas que a gente estava, né? Então foi. Mas é assim, eu acho que empreender é isso, né? É isso, claro, arriscar. É um coragem, risco, né? um risco com uma certa. Pé no chão o pé no chão total, mas assim, com uma certa previsibilidade, mas pode dar. Não dá, mas a gente estava preparado para isso. Né? Essa é a questão. E qual foi o propósito do inicial do hotel, assim? Como que ele evoluiu, essa ideia do hotel? A gente, como eu falei, a gente fez bastante pesquisa, a gente analisou o mercado, o perfil do público, e desde o início foi focado no público corporativo, né? Que é o qual a gente vinha enxergando esse potencial. E então o nosso hotel é focado realmente, o perfil dele é para o público corporativo. Grande parte desse corporativo é do agronegócio, né? Exato. Nossa região gira muito em torno disso, né? E eu até ia reforçar, claro que a gente recebe turistas, né? Que também, querendo ou não, vem bastante gente para as ruínas, vem visitar a região das Missões. Então, mas são em períodos assim estratégicos, mas durante o ano todo é o corporativo. É o corporativo. Exatamente. O corporativo que mantém o movimento mesmo. E nessa estratégia de vocês, São Luís Gonzaga puxou muito a família ou também total? Bastante. São Luís Gonzaga foi não, mas sempre com essa possibilidade e essa viabilidade, na verdade, de que fosse algo, claro que quem investe espera ter um retorno, né? Sim. Além do nosso retorno, né? Hoje estamos aí com o nosso pequeno de 2 anos, então fazia parte dos nossos planos, então ter um filho, voltar para o interior. Para casa, perto dos avós. E com um negócio que fosse lucrativo e que a gente se envolvesse, né? Porque ele envolve, é um negócio que é 24 horas. Meu Deus, a gente não fecha nem 7 dias na semana. E contribuir para a nossa cidade, que são os Gonzaga, exatamente, né? Então, em vez de talvez investir em um outro local, nossa cidade, já conseguimos unir tudo e fazer o negócio andar. E acontecer, né? E tá cada vez se consolidando mais, porque é uma das coisas que a gente fala, vocês cada vez estão sendo mais referência de hotel, né? E então isso é muito legal, a gente poder ver que as empresas vêm, elas investem, elas acreditam e elas dão certo, né? Eu coloquei aqui uma pergunta, quais os maiores desafios? Já escutei né? Exatamente. Pandemia. Exatamente. Antes mesmo de conseguirem concluir as obras. Um detalhe, a gente pensava na inauguração, que nós nunca pensamos em uma festa de inauguração, mas uma solenidade, a solenidade que marcasse um dia, né? E a gente sempre comentou que esse dia, pelo menos, não fosse um evento de máscaras, né? Sim. Porque as pessoas tinham que andar de máscara, né? Então, já tinha passado. Acredito que naquele mês, a gente inaugurou em maio de 22, coisa de 30 dias, foi liberado eventos ao público, assim, que não precisava mais usar as máscaras. Mas então, o primeiro desafio que a gente encontrou foi realmente seguir construindo em meio à pandemia. Esse foi desafiador. Foi. Eu lembro que tinha semanas que parava tudo, tinha semanas que ninguém podia trabalhar, e daí atrasava, né? Então, entregas, os valores subiram, aí tinha negociações, hoje em dia, falta de produto, tinha muito. Hoje em dia eu considero, passando essa parte, que eu acho que foi um grande desafio, eu acho que hoje a gente comenta muito que o grande desafio é fidelizar o cliente e tu agregar sempre. Aquele cliente que tu conquistou, ele já está na tua carteira de cliente e ele vai voltar. Com certeza. Entendeu? E aí, assim, dia a dia, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. E cuidando dos detalhes, né? É aquele cuidado diariamente que faz a diferença. Então, é desde o cuidado no atendimento, a partir do momento que o cliente entra dentro do hotel, é o cuidado com a limpeza, é o cuidado, né, com os quartos, então com o café da manhã, que o pessoal gosta bastante do nosso café da manhã. Então, é detalhes, assim, que tem que esse ter aquele olho, conjunto, né? Eu acho que uma engrenagem. Essa engrenagemzinha. Todas elas têm que andar juntas, exatamente. né? Importante. Hoje a gente tem 15 funcionários, né? Fora nós que trabalham, então, nessas escalas de 24 horas. Não é fácil, mas
todos trabalhando como uma engrenagemzinha, E é um ele dá time, certo. né? É É o um que a gente time, fala ótimo. com eles. Assim, Temos é um uma time. equipe de excelência bom. lá, recebemos muitos feedbacks, né? A gente estava Sim. comentando antes. Então isso é o que É nos o motiva a fidelizar. continuar, né? continuar. E dedicar cada vez mais. Conta um pouquinho agora para nós sobre a estrutura de vocês, porque é o que nós conversávamos antes. Esses dias eu estive no hotel e a Lariane me apresentou o Sim. hotel que eu não conhecia ainda, né? A gente mora aqui Agora já e aí a conhece. gente não vai a hotel, né? Como a gente mora, a gente acaba fazendo. E aí eu fui lá e eu fiquei impressionada assim com o espaço. Achei assim, ó, me surpreendeu positivamente, Sim. porque eu não imaginava. O café já é super famoso, Sim. mas a estrutura é maravilhosa, né? E aí conta pra nós, pra quem tá assistindo em casa, pra ficar com curiosidade também lá visitar vocês, dessa Então, estrutura tá bom, que vamos vocês falar oferecem. Um pouquinho. Então, o nosso hotel, ele tem 39 quartos, 39 acomodações completas, né? Então, os quartos têm frigobar, ar-condicionado, né? Todo o conforto que eu digo que o nosso hóspede merece. Porque ele tá na estrada todos os dias, tá cansado, então é o mínimo, né? Oferecer uma noite tranquila, uma noite gostosa de sono, né? Então, são 39 quartos, a gente tem também o cowork, que é o espaço para trabalho, como o nosso público é bem corporativo, a gente se preocupou também em atender, a gente pensou, né? Se ele ficar trabalhando no hotel, onde que ele pode trabalhar além do quarto? Tem um lugar confortável. Então, nós temos o cowork e temos também o nosso auditório. Quer falar um pouquinho do auditório? Eu acho que o auditório foi superou as expectativas, né? Criamos ele, hoje é em torno de 35, 40 pessoas. Optamos por não ser um espaço muito amplo, que justamente é para pequenas reuniões, para algumas palestras. Né? Então a gente tem muitas empresas que não são de São Luís Gonzaga, que se reúnem pela região, né? Então pela localização geográfica e os encontros com os colaboradores são ali e aí utilizam já esse nosso espaço. Inclusive as empresas de São Luís também fazem, né? Inclusive hoje está tendo, exatamente, hoje está tendo. Então, empresas, e é gratificante para nós, né, saber assim que as pessoas de São Luís também valorizam, né, o nosso espaço. E que escolhem o nosso espaço, uma coisa que a gente sempre comenta. É muito bom isso. Falando um pouquinho do nosso café da manhã, né? Que a gente tem um carinho muito grande, assim, pensa em cada detalhe. Às vezes as pessoas até, nossa, é uma quantidade muito ampla, né, e variada, e é uma coisa que a gente faz questão mesmo. A gente sempre gostou de café da manhã do hotel, né? Sim. E a gente sempre se imaginou assim, se esse café não fosse do nosso hotel, a gente viria aqui tomar um café. Então, a gente se preocupa, tem uma musiquinha, sabe, ambiente, o café completo, o buffet completo que a gente diz. E é aberto ao público todos os dias, eu ia comentar, é tão gratificante quando as pessoas vão lá para comemorar uma data especial. A gente ainda comenta, né? Que legal, ele veio comemorar um aniversário aqui, ou aniversário de casamento, ou aniversário entre amigos. Quem for isso lá, pra nós é a gente até pede, né? Sempre avisa, manda um WhatsApp ali reservando e avisa, ó, tem um aniversariante. A gente tem um bolinho que a gente leva sempre. Então isso E tem as cestas, esse café ficou tão famoso que já virou cesta. Exatamente, que tanto que no início nem era a ideia, né? Então as pessoas, a gente diz assim, é tão bom escutar, né, sugestões e a gente vê se faz sentido ou não. Isso ou é uma coisa que a gente está sempre atento, assim. E claro, às vezes a gente pode iniciar uma coisa e daqui a pouco recuar. Mas a gente está sempre atento ao que o público vai solicitando. Então, iniciou com as solicitações de cestas e a gente está desde o início com cestas de café da manhã. Então, diariamente a gente faz entregas de cestas. Que legal. E dentro disso a gente já consegue perceber, né, que é um dos diferenciais que vocês têm. Mas outra coisa que me chamou muita atenção, que vocês não falaram e que eu quero que vocês comentem é o nome Origens. Remete muito às origens, muito essa questão. Tens toda uma letra na parede, os quartos têm nomes, né? Conta um pouquinho dessa temática, né? Porque tu entra lá, tu tens uma temática diferente, Eu né? até sempre lembro um hotel corporativo, mas é morávamos corporativo. Na verdade, assim, ó, corporativo, turístico, familiar. Então ele é para quem quiser utilizar. Inclusive, como eu falei antes, em algumas datas específicas a gente recebe os turistas. Recebemos né? muitos argentinos que querem passar também. Então agora a gente está tendo, até com os 400 anos das missões, né? Tá tendo um público bem grande
que vem porque até pouco tempo atrás o pessoal vinha, talvez desce no aeroporto de Santo Ângelo e vai até São Miguel e retorna, né? Então a gente está tendo um público muito grande que vem até São Luís Gonzaga, às vezes opta por ficar os 3, 4 dias aqui no Origens Hotel, ou em São Luís Gonzaga, enfim. E aqui a gente está numa região geograficamente muito bem localizada para os 7 povos das missões. Então um dia ele vai até São Nicolau, outro dia São Borja, de São Borja ele vai na Argentina, sabe? Então é fácil acesso, né? São Miguel, claro, né? Aí vai em São Lourenço das Missões. Toda essa questão dos acessos melhorou muito, mas essa questão geograficamente de estar localizado aqui e também com a facilidade de estar ao lado da rodovia, né? Sim. Então, muitos hóspedes optam por fácil acesso e saída, né? Então, isso é um público que vem que é diferente do público corporativo. Né? Respondendo a pergunta que você falou do porquê do nome Origens, né? Primeiro porque a gente está retornando, né? Para as nossas origens e a gente pensou muito no nome, né? Pensou com bastante cuidado, surgiu algumas ideias, mas quando surgiu o nome Origens, acho que foi na hora, né? Esse. A gente, nessas idas e vindas em Porto Alegre, né? A gente chegou a ter o caso da gente vir todo final de semana, enquanto estava em obra. E essas viagens aí de 7, 8 horas, né? Dava tempo para pensar. Ali era várias reuniões. Bastante. E aí a Lari passou eu vi o Caminho das Origens, então estávamos, né? Uma das placas, né? Caminhos das Origens, nós chegando. Origens. Então, é bacana, estamos voltando para as nossas origens. É o Caminho das Origens, né? No caso, estava, né, no Caminho das Origens, então nada melhor que origens, né? Exatamente. E daí dentro ali eu achei muito interessante, vocês têm um local, como vocês disseram, né, muito aconchegante, tem o local do chimarrão, assim, realmente para quem vem, né, isso também eu achei, me chamou muita atenção. Falando um pouco mais do hotel, voltando ali, então a gente tem o espaço do chimarrão, como você disse, os nossos hóspedes gostam muito de acordar cedinho, fazer seu chimarrão, tomar um café e pegar a estrada, né, trabalhar, enfim, cada um com o seu destino. A gente também tem estacionamento no fundo do hotel, muitos enxergam só a frente, então acessando pela lateral a gente tem também toda a parte de estacionamento coberto e o espaço do café da manhã, que a gente também realiza eventos, então após terminar o café da manhã, ele fica fechado, mas a gente também faz eventos à parte, né? Então também tem esse espaço. Em relação a feedbacks, antes vocês falaram que vocês já receberam muitos. Um feedback que tenha sido marcante para vocês? Eu acho que assim, todos, querendo ou não, a gente lê todos, porque no check-out a gente sempre pede para o hóspede fazer avaliação, né? E isso para nós é muito importante, a gente está sempre acompanhando e respondendo. E acho que todos marcam um pouquinho, mas tem alguns feedbacks assim que eles falam desde o início, que passam por todos os setores, e isso é muito gostoso, porque eles acabam valorizando, né? Um dos últimos feedbacks que a gente recebe muito pelos as avaliações do próprio Google, né? Sim. Daí tem, enfim, do TripAdvisor, tem do Booking, Sim. mas o Google acho que é o mais forte. É o mais forte que a nossa. Que a primeira coisa que tu coloca hotel em São Luís Gonzaga, daí aparecem os hotéis, vou ver o que estão falando desse. E aí ali não é nós fazendo uma propaganda e colocando fotos que a gente escolheu, é o cliente falando da experiência dele para outros. Até vale olhar esses feedbacks, sabe? A gente está com quase 700 feedbacks. Notas 99% nota máxima. E eu digo é gratificante ver isso porque a gente sabe o trabalho que dá por trás de tudo isso, sabe? E quando o hóspede vai lá e descreve detalhes, item por item, a entrada, o banho que eu tomei, a cama que eu dormi, e a limpeza, ele descrevendo tudo isso para nós, assim, ó. Um banho, passou por todos os setores. A gente até sempre compartilha com os colaboradores, né? Para que eles venham, que eles façam parte disso, né? Eles são, né? Exato, e é aquela engrenagemzinha que comentamos antes, né? Então não adianta ele vir pro hotel e ter um café da manhã maravilhoso, mas ele não dorme bem, o banho é ruim, o atendimento é péssimo. É tão ruim quando você chega, eu particularmente, né, não gosto quando chega num lugar e é mal atendido, sabe? Esse é o mínimo que a gente faz pelo cliente, porque quem mantém
a empresa aberta ao nosso cliente. Com certeza. Né? Então, se a gente não tem um cliente satisfeito, para nós não E faz essa sentido. ideia, né, que tá ali para Exato, promover, exato. Então, né? isso eu digo assim, é um dos diferenciais também, né? Ter um bom atendimento. Não tem, assim, para nós é o mínimo, né? Tu receber, às vezes aquela pessoa tá cansada, não tá num dia bom, é coisa boa tu receber aquela pessoa com um sorriso na recepção, né? Então, esse realmente um uma coisa que vai tendo um diferencial. Exato. E em relação a estratégias, né? Quais as estratégias que vocês consideram essenciais para manter um hotel competitivo no mercado atual? Hoje em dia a rede de hotelaria, ela é bem ampla, é desafiador, e tem os facilitadores também que não tinham antigamente. A internet é um grande facilitador, né? Antes a gente era só por placas, né? Sim. Na estrada, ou às vezes tinha que ter anúncios específicos para pegar aquele público. Hoje em dia, na palma do celular, tu tá passando por uma cidade, resolveu dormir, pesquisa ali hotel, né? Então, isso aí é um facilitador. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Porque ali... tudo tá valendo, né? Tudo tá valendo, exatamente. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Mas a questão de estratégia é você ter um time, como eu digo assim, um time bom, um time que pega junto, né? Que compra a ideia junto contigo. Não adianta ter só a estrutura boa, né? Não. Um time de nada formado, valia, né? ter uma estrutura nova sem ter uma equipe. E eles têm, né, essa energia junto com a gente procura sempre estar motivando, então eles têm essa motivação. Então, assim, eu não digo nem estratégia, né, mas a nossa ideia sempre, desde o início, foi, como eu falei, atendimento de qualidade, a acomodação gostosa, né, isso confortável. tem que estar na cultura da empresa. Tem. A gente vivenciou muito isso, sabe? Então não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra, né? Exato. Ou falar para todos os colaboradores que tem que ser... E ver que o clima daquela empresa não é esse, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre teve esse cuidado. Inicia ali na própria contratação do colaborador e ele estar bem ambientado. Ele estando num ambiente bom de trabalho vai ter essa fluidez, eu acho. Vai no automático, né? Eles compram a ideia junto e vai. Exatamente. Nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial e logo a gente retorna para mais um papo do Gente que Empreende. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Voltamos com o nosso Gente daqui hoje no quadro Gente que Empreende. E antes de nós continuarmos essa conversa, nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco em todos os programas aqui do Gente daqui. Conosco Viacom, a internet que é daqui. Você que está precisando renovar a tua internet, fazer uma nova assinatura, um plano, vá até a Viacom e já confira todas as vantagens que é ter a internet da Viacom. Também conosco a Auditec, escritório de contabilidade. Conosco também Odonto Excelência que está aí deixando o seu sorriso ainda mais bonito. Um time de profissionais competentes e especializados que fazem de tudo, do atendimento até
a criança até o idoso, tratando desde cárie até implantes. Então, vá até a Odonto Excelência. Também conosco o Cicobi, a sua cooperativa de crédito, que você lembra, né? Não é só para pessoa física, não é só para PJ, não é só para o agro, é para todo mundo. Vá até a Cicobi e abra já sua conta. Também conosco a Imperi Loja Dona Nilza, que está sempre me vestindo para todos os episódios do Gente Daqui, e também Urban Concept Hair. Está te preparando para um evento, quer renovar o visual, vá até a Urban, marca o seu horário e saia de lá ainda mais linda. Voltando então, conversar com esse papo de empreendedor hoje, né? Com esse casal que está revolucionando a rede hoteleira da região, né? E agora eu quero trazer uma pergunta para vocês sobre qual foi o maior aprendizado que o hotel trouxe para vocês como empreendedores? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu digo aprendizado diário, né? Meu Deus, o que a gente aprende todo dia, olha... Por se tratar, eu acredito que assim, por se tratar de a gente estar lidando com um negócio novo, né? Sim. Era novo por ser um empreendimento novo, mas novo para nós também, né? A gente aprende diariamente a e gestão, moldar né? essa gestão, né? E trabalhar com pessoas, né? Principalmente sempre um desafio, né? recebendo pessoas, né? Então, a gente trabalha com serviço. Isso é muito desafiador, porque depende muito de como aquela pessoa está chegando ali, né? Se ela está receptiva a chegar naquele ambiente, às vezes ela está chegando até na própria cidade, meio contra gosto, né? Então, isso é um desafio da gente fazer ela mudar de ideia, que muitas pessoas comentam assim, nossa, o hotel é tão lindo, nem parece que é em São Luís Gonzaga. Aí eu olho assim, não, mas por que não parece? Por que não? Sim, São Luís Gonzaga e que nem eu merece, digo assim, tem coisas de qualidade, né? Sempre então... tenta fazer com que o hóspede entre em São Luís Gonzaga, né? Vá no comércio, restaurante, a gente tem uma parceria bem bacana com a maioria Mandamos para as academias. As academias, então... Comércio, querem comprar alguma coisa, a gente sempre encaminha. Não só passar na BR, mas conhecer São Luís, entrar em São Luís Gonzaga, né? Mas, como a gente estava falando, os desafios são diários e de gestão também, né? Gestão também. Eu acho que é. E qual foi o momento que vocês podem dizer assim, que vocês tiveram um momento de orgulho, sabe? Que vocês já viveram no hotel? Alguma coisa que foi muito recompensador para vocês? Eu acho que, né? Eu acho que o retorno das pessoas elogiando, das pessoas virem, olha só, eu fui lá final de semana, que coisa boa, me senti tão bem, ai, que café gostoso, acordei e fui tomar um café, ou às vezes, né, que a gente encontra casais com filhos, a gente foi dormir esse final de semana no hotel. Então, aqui isso São Gonzaga mesmo. Exato, então para nós isso é recompensador. Eu acho que até um orgulho assim que a gente compartilha, né? É o momento que a gente abriu as portas e ver aquilo se concretizando, né? Mesmo sem saber ainda como seria que viria o público, pela frente. Mas hoje em dia finalizar uma obra é uma coisa desafiadora, né? É algo desafiador. Então nós como um casal, por ser uma empresa familiar, então são vários desafios que a gente tinha que até abrir, até inaugurar. E eu acho que isso aí tudo é o que nos traz orgulho, né? E é tão gostoso o reconhecimento, né? As pessoas elogiarem, porque hoje é tão difícil, tanta crítica. As pessoas, é mais difícil, né? É muito mais fácil criticar do que eu dar uma mão, oferecer uma ajuda, eu dar uma dica, uma dica, aquela dica que é pro bem, não aquela dica para apontar, Exato, né? Então assim, ver o olho brilhar das pessoas quando se relacionam, né, ao nosso hotel. E também dos nossos funcionários, né? Eu digo, é tão bom todo dia tu ver aquele olho brilhar, é tão bom ver que orgulho eles demonstram. De dizer onde trabalha, isso é desafiador, porque tu tem que ter aquela motivação todo dia, né? Então, você sabe que você falava assim, né? Um desafio de fazer uma obra, de estar tudo. Essa semana eu vivenciei algo e eu levei alguma coisa pra mim e disse assim, ó, nada é tão difícil até que tu vá lá e faça. Exato. E depois que tu fez aquilo que era tão difícil de fazer, que estava tão difícil, e tu conseguiu concluir, diz assim,
Não era tão É, difícil, exato. né? Não E- era tão e difícil. é Quando bem- olha pra trás, assim, não era tão Exato, difícil, e né? é bem bom tu ver tudo pronto ali, né? É. Mas aí que tu começa a analisar tudo que foi, que a gente Aham. passou, passo a passo, dia a dia, noites e noites, Uhum. né? Então, é muito gratificante É. ver ali o sonho, né, realizado ali. E aí, essa pergunta vem bem na hora. E se vocês pudessem voltar ao início, qual conselho vocês dariam a si mesmos? Pergunta essa, difícil. Essa é bem difícil. É. Mas Passa eu um acho que filme passa na um cabeça. filme, principalmente porque não foi só o início do novo Uhum. negócio, foi uma mudança de vida, Uma né? mudança. Total. Nossa, total, assim. Foi uma guinada, né? Mas eu acho que a gente diria, vai lá e faz, né? Não dá para pensar muito no que os outros, óbvio que tem opiniões construtivas, Sim, críticas, sempre tem. mas se a gente ficar só pensando na opinião dos outros, a gente não faz E nada, acreditar, né? Acreditar no teu sonho. Isso. É colocar na cabeça, focar Tem que e ter um lá e pouquinho fazer, de feeling né? também, né? Ali. E agora uma Aquela pergunta mais ambiçãozinha. Isso é importante. né? Mais para quebrar um pouquinho. E como é que é trabalhar em casal? Isso fortalece muito, porque daí é física, não dá nem pra Meu te ver, Deus, né? Vou 24 quebrar horas um junto. pouco o protocolo É. aqui, né? Porque tu 24 É um desafio, horas. é. É um Aí desafio vocês falaram, né? diário. A gente veio viajando e pensando. Isso. É muito bom a gente ter planos Sim, juntos, né? sim. Mas tu tá ali e às vezes tu tens o problema com o colega de trabalho Sim. e daí tu não pode achar Chega um em problema casa- com o colega de Exatamente. trabalho. Chega em casa, daí não pode Aí ficar conserva. Não, tem que não, dar, mas ó. a gente deu A gente tenta dar uma Coleguinha, separada, amanhã nós assim. vamos brigar de É, novo não, sobre não, isso. exatamente, Agora vamos pra exatamente. casa. E a gente discorda bastante coisas Bastante, no dia a dia. Então, Mas a gente aprendeu a acontece. trabalhar assim, Sim. e setorizamos muito. Uhum. Isso Porque, é porque importante. na verdade, a gente, setorizar. a gente já trabalhava uma empresa grande, Sim. né? Acho que tanto a Sim, minha quanto eu sim. trabalhava, a gente trabalhava em Nós empresas dois. com 200, 300 funcionários. Sim. E Cada cada um tem que um fazer tem o o seu seu setor. Claro, Né? cada um tem E que isso fazer o também seu. a gente No faz início, ali no hotel. a gente setorizou. Então eu Não fico dá com para uma os parte, dois cuidarem da mesma coisa, porque Não dá. opiniões diferentes têm. Sim. Né? Isso é Ou parte. quem, daí daqui a pouco, quem todo mundo cuida, daqui a pouco ninguém cuida, né? Exatamente. Então É tem bem as isso. responsabilidades de cada um, a gente se cobra bastante, Uhum. muito. Exatamente. E tem que saber separar. Às vezes alguma coisa não tá tão bem em casa, lá dentro a gente tem que, né, Ou lidar com o vice-versa. trabalho, ou Claro. no trabalho tem É um o dia dia a dia, pesado. é a realidade, É né? a realidade, Isso porque é aí. bem isso. A vida real. Mas não são é que o flores. nosso caso é antigo, então a gente já é tem um uma galera. experiência larga aí. É uma. Vocês já passaram Já da foi metade assim. da vida? Sabe Já. que metade da Já, vida que estão mais já, tempo já, junto do que longe? tempo já. junto Então, do que separado. quando passa da Isso metade da facilita vida, também, facilita né? bastante, né? Exatamente. Porque tem muitos casos assim que já tá mais metade da vida, né? Exato. Tá Nossa. mais tempo junto do que, E daí do já, que separado. isso aí já ajuda. Já também. ajuda Exato, também. exato. Gente, planos de expansão. Qual é A o gente plano de escuta bastante essa expansão, pergunta. diversificação? Quais são Tu sabe que a gente as tem o pé, próprias a gente ideias? tem o pé bem no chão, sabe? É. Porque assim, é desafiador, a gente tenta manter, claro, uma movimentação, tem que ter para poder Sim. também pagar as contas, né? E ter uma lucratividade, que é o que se espera de um bom Uma negócio. empresa, Sim. né? Mas a gente também entende que a gente tem uma estrutura e o que a gente pode explorar dessa estrutura, entendeu? Exato. A gente está no momento, claro, a gente não tem nem 4 anos ainda, então, óbvio, acho que futuramente A gente todo sempre mundo pensa né? numa expansão, tem que ter, não dá para pensar sempre no mesmo, E é né? sonho, faz parte. Mas hoje né? em dia a gente vem ainda com um negócio novo e ele ainda se moldando, né? Uhum. Isso diariamente ele se molda. A gente inicia com um propósito e vai vendo que o nosso cliente é mais para esse lado, a gente vai se adequando. E usar, né, da estrutura que a gente tem hoje, né? Sim. Então, se a gente tem um coworking, se a gente tem espaço para eventos, né? E cafés da manhã, cestas de café da manhã. Então, se a ideia nossa agora Além da hospedagem, é, né? Claro, o nosso claro, em foco toda a hospedagem. é a hospedagem. Isso é uma coisa que a gente não Foco pode principal desviar. Às vezes, claro que quem está de fora, às vezes, dá Uhum. muita ideia. Por que não faz tal coisa? Mas a gente não pode desviar o foco Claro. e nem fazer eventos daqui a um pouco que atrapalhem a hospedagem. Isso é uma coisa que a gente tem bem claro, assim, sabe? É um hotel e o hóspede quer chegar lá, descansar, ele não quer chegar lá e ter barulho. Então a gente sempre tem cuidado com eventos que sejam ou à tarde, de manhã. Evento corporativo, ele é uma reunião com um coffee break, Sim. sabe? Sim. Então esse é o nosso foco. Alguns aniversários, né? Tem também tem várias- aniversários, chás de bebê. Isso, né, tem várias uma senhoras até que já fizeram um organização. aniversário
mais de uma vez, acho que uns 3 anos já, Direto. um sábado à Claro, tarde, às claro. 4, 5 da tarde. Esse é o público e o evento que a gente Quer faz ter, questão né? de atender e geralmente quem faz sai de lá muito satisfeito, Sim, né? sim. Então é isso que a gente Tanto quer, a gente não que pode voltam pra fazer atrapalhar, todos. né? Criar às Sim. vezes uma outra coisa que vai Uma outra atrapalhar ideia, o que é o enfim, foco, né? que é a foco hospedagem. principal. Isso. Gente, essa conversa rendeu muito e passou com um Voando, piscar, né? É, E eu quero encerrar essa entrevista agradecendo muito a vocês gente que pela agradece. Nós que disponibilidade agradecemos, de estar aqui, de Pela dividir um lembrança do Origens pouquinho, Hotel, né? né? Claro. Dividir a história de vocês, contar um pouquinho para quem nos acompanha de casa o que é a Origens, como que nasceu e principalmente como é que é essa estrutura e deixar esse gostinho de quero ir lá, né? Quero ir lá conhecer. Exato. E eu quero uma mensagem final. Então, tá bom, todos estão convidados, né, a conhecer quem ainda não conhece o Origens Hotel, tanto na forma de hospedagem, quanto café da manhã, ou fazer o seu evento particular também. Então, a gente convida a irem conhecer o nosso Origens Hotel na BR-285, próximo aqui à nossa cidade, próximo ao trevo. Isso aí, saída para Santo Antônio das Missões, né? Estamos sempre de portas abertas, literalmente, né? Literalmente. 24 horas por dia. Agradecemos também ao público de São Luís Gonzaga que nos abraçou. Desde a construção tivemos Exato. um apoio, claro que é um empreendimento totalmente privado, né? Uhum. Mas a gente sempre, tudo que a gente buscou e não teve dificultadores. Isso aí já nos incentiva bastante. Então agradecer ao público de São Luís Gonzaga que vai lá tomar um café, quem nos indique. O familiar está vindo visitar agora no final do ano. Também, porque Vai se hospedar, exatamente. Gente, né? Então isso é muito legal bacana. que o próprio público se sente orgulhoso de indicar para um familiar ou alguém ficar no hotel porque confia na... E, inclusive, antes de na finalizar, as empresas, né? As empresas parceiras também que acreditam, né, no nosso hotel e que dizem, ai, que bom, a gente pode receber também gente indicar tranquilo, né? Então, Isso, eu acho que as empresas tem essa parceiras. confiança que depositam sobre nós, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está ali para isso, né? É trazer essa confiança que vai indicar e não vai se arrepender. Exatamente, então estão todos convidados, será uma honra recebê-los. E fica o convite. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada a você que esteve aqui conosco, acompanhando mais um Gente Daqui nesse quadro que traz empreendedores para falar um pouquinho da sua história, dos seus desafios e também do crescimento. Todo mundo que empreende quer crescer. Obrigada. E até terça-feira que vem, porque tu sabe, terça-feira que vem tem mais Gente Daqui.